Olá, tudo bem? São tantas informações hoje nessa sexta-feira, 15 de maio de 2020, que eu tô até com a TV ligada aqui atrás e o rádio ligado lá no notebook, porque a gente não pode perder as informações para trazer para vocês e a análise dessas informações. Tive uma live agora com muita presença de várias pessoas, pessoas de São Paulo, do Maranhão, dos Estados Unidos, né? E foi muito construtivo, onde eu falei sobre as falas e o comportamento do Bolsonaro hoje, sobre o pedido de demissão do Tait, Nelson Tait, e também da questão da China, né, que eu vou comentar nesse boletim, e sobre o coronavírus, que é o assunto que a gente todos os dias está falando. Então, o que eu trago para vocês hoje? O Bolsonaro de manhã, na alvorada, como já é algo regular, entrou em conflito com os jornalistas e criticou conteúdos das revistas Cruzoé, Folha e Globo. A notícia mais importante, vocês acompanharam, foi o pedido de demissão do ministro da Saúde, o médico Nelson Tait, que não concordou que o Bolsonaro pretende usar os protocolos da cloroquina, que sejam colocados na rede pública, e o combate à Covid-19 no SUS. Existem três nomes aí, três possibilidades no ministro da Saúde, estão falando do político que foi vice-presidente do Banco do Brasil e é deputado federal, Osmar Terra. Estão também colocando a possibilidade de um general, porque houve ingresso de muitos militares no Ministério da Saúde. Inclusive o secretário executivo é um general que estava na Amazônia, especialista em logística, que talvez vire um ministro. E falaram também de um possível, talvez um almirante da Marinha. A ministra Damares apresentou lá no Palácio do Planalto as ações de combate ao feminicídio. Vocês têm acompanhado que está crescendo com essa permanência das pessoas em casa, as agressões mútuas de homens para mulheres e de mulheres para homens. E também a agressão a idosos, a crianças e adolescentes, e vice-versa. Ela chamou o coronavírus de bichinho, segundo nessa apresentação dela lá no Ministério no Palácio do Planalto. Eu assisti também hoje um vídeo que chegou para mim, lá de Miami, um documentário chamado, agradeço inclusive a advogada que me enviou esse vídeo, O Mundo Segundo Xi Jinping, o documentário de 2018. É bem interessante, procurem assistir no YouTube. O que trata esse vídeo? Ele traz uma comparação entre as viagens de Marco Polo no século XIII, que criou a Rota da Seda, que trazia mercadorias lá do norte e sul da China, né? Principalmente a seda e outros produtos, as especiarias, vocês lembram, né? E distribuiu isso por vários países. Agora a China está com outro plano. O presidente Xi Jinping, ele está, na verdade, formando uma rede de compra, investimentos em portos, aeroportos, né? Comprou o aeroporto de Toulouse, um porto no sul, lá da África. No Sri Lanka também houve investimentos no porto. E como toda mentalidade chinesa, o que acontece? Há um investimento até o ponto de exaurir tudo que é possível, com o objetivo global de liderança militar e econômica, e depois os recursos são tirados, gerando prejuízos posteriores para a população e para a sociedade. Isso Trump tem razão de tentar romper as relações com a China, diante dos prejuízos causados por essa expansão do coronavírus, e também o governo, o Brasil, diversos países tornaram a China dependentes da China a nível de exportação para lá, de comprar produtos de lá, daquele país, e também da questão agora dos suprimentos médicos, na compra de respiradores, né, que é esse ventilador mecânico, e também das máscaras, né. O Brasil hoje, vocês devem ter lido, viram, né? Registrou 824 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e 15.305 novos casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. O que eu acho impressionante, alguns comentaristas que eu estava ouvindo, por exemplo, aqui na Rádio Jovem Pan, que acham que esses números não são reais e acham que precisa abrir o comércio de forma impensada, sem ser planejada,
e quando está vindo toda essa explosão de casos aqui no Brasil. O que adiantou reabrir alguns países da Europa, que inclusive foram responsáveis, e estão tendo que voltar atrás agora, sendo que, por exemplo, aqui em São Paulo ninguém está seguindo o rodízio. Quem é obrigado a seguir o rodízio, que não foram os 240 mil carros que foram liberados, ou que simplesmente estão respeitando, está vendo um excesso de pessoas nos trens, nos metrôs, né? Que muitos, a maior parte, acredito que tem que ir para os seus trabalhos, que estão sendo chamados, né? Então não tem muito como você impor aqui na prática um lockdown em São Paulo. Talvez em lugares menores, como a ilha de São Luís, que é um local menor, no Pará, né? Parte do Rio de Janeiro você consiga. Aqui em São Paulo é um município muito grande, com mais de 11 milhões de pessoas, onde em torno de 3 milhões, 1 milhão de pessoas, vamos supor, por dia vem para cá, em tempos normais. É muito difícil você controlar a ida e vinda das pessoas. Voltando ao número da coronavírus para hoje, 15 de maio de 2020, então o total de óbitos é de 14.317 em todo o período da incidência do coronavírus e da Covid-19, e os casos foram confirmados 218.223. Os 5 maiores casos a nível de Covid-19, que nós temos em Covid-19, são os Estados Unidos, com mais de 1.400.000, temos a Rússia com 262 mil, Reino Unido 238 mil, Espanha 230 mil, Itália 223 mil. O Brasil fica na 6ª posição, mas continuando no ritmo que está tendo, pode superar a Itália. E hoje eu lendo no site Der Spiegel, um site de uma publicação alemã, existem perspectivas de medicamento, de vacina, mas não é no curtíssimo prazo. E vocês sabem que na fase de UTI ainda não há uma droga comprovada, pode até ter nas fases anteriores. E o vírus, ele acaba gerando uma chuva de cistaplinas, que é o que ele lança da parte virótica aí, né, do vírus, que ele lança nas células, inclusive atingindo o cérebro das pessoas nessa expansão. Estão dizendo na possibilidade de anticorpos, alguns laboratórios têm pesquisado isso junto com as universidades, né, e aí destaca-se a Universidade de Oxford e também a Universidade dos Estados Unidos junto com laboratórios, que estão pesquisando a possibilidade de anticorpos, plasmas, uso de sangue, mas a gente lembra que a Organização Mundial de Saúde já alertou que essa pandemia pode durar 5 anos. Então nós vamos ter que nos adaptar a essa situação, pensando nas nossas situações de saúde, mortes de pessoas que nós conhecemos começam a ser informadas, enviar radiações, preces e orações para todos que estão contaminados, também pensar nas nossas situações e do próximo financeiro, e temos otimismo para que a situação melhore. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma boa final de sexta-feira e bom início de sábado. Eu sou o Paulo França, do projeto Café Brasil Hospedagem.